Ok, pessoal, vamos lá. Nosso conteúdo hoje é sobre escala cartográfica, disciplina de sensoriamento remoto, geoprocessamento e georreferenciamento. Então, a gente já viu aí muita coisa referente a sistema de referência, geodésia, a parte introdutória de geoprocessamento, falando um pouco de sensoriamento remoto. E uma coisa muito importante para a gente poder partir para a produção de mapas é a questão de ter o conhecimento a respeito de uma escala cartográfica, né? Assim como eu já comentei com vocês, não é apenas um desenhozinho que fica ali no cantinho do mapa, né? Aquilo dali tem uma função muito importante, principalmente baseada ao que está representado no mapa e o mundo real, né? Então a escala cartográfica é um conceito fundamental na cartografia, justamente por conta dessa relação do que está no mapa e as dimensões reais do terreno. Tá? Então, entender a escala, logicamente que é muito importante para poder interpretar os mapas, pois a gente pode muito bem se guiar através dele, utilizando as medições, seguindo o que está representado na escala e até mesmo através de um direcionamento utilizando equipamentos de orientação. Né? Então, essa relação é uma relação matemática, né? Onde ela é inversamente proporcional, ou seja, se uma escala tem uma representação muito alta, por exemplo, 1 para 1 milhão, quer dizer que a representação está trazendo uma informação onde o objeto no mapa representa 1 milhão de vezes aquilo que está no mundo real. Então é algo que tem uma escala muito baixa e que de certa forma a gente não tem um certo nível de detalhamento num tipo de escala como esse. Então 1 para 1 milhão é uma escala baixa. Do contrário, se for uma escala 1 para 1000, aí já é uma escala mais alta, porque a gente está mais próximo ali na relação com o objeto no mundo real. Então a gente tem uma escala mais alta e uma possibilidade de um nível de detalhamento muito maior. Tá? Então, mas não existe só escala de mapa, onde a gente quer representar algo da superfície. Pode ser para objetos também. Né? Então a gente pode muito bem pegar, por exemplo, um carro e reduzir, né? Colocar num desenho e aí de certa forma essa representação é simplificando o carro, tirando ele do tamanho real e reduzindo para caber num projeto, numa planta ou qualquer que seja a representação, né? Mas não é muito a nossa realidade, né? A escala ela é de forma numérica, demonstrando uma relação. Então ela pode ser colocada de 1 para 100 mil, como está colocado aqui, e pode ser uma fração também, né? Então significa que aí uma relação baseada em medidas métricas, essa representação aqui, né, de 1 para 100 mil, é como se fosse um centímetro no mapa corresponde a 100 mil centímetros no terreno, ou 1 quilômetro se for em linha reta. Tá? Então essa é a identificação. Então é uma fração, pode ser representada por uma fração onde o numerador, que é a parte que representa a distância no mapa, né, que seria o Dzinho, e o denominador, que é a distância real, na fórmula que a gente vai ver mais à frente, que seria o D maiúsculo, representando a distância no mundo real. Né? Então a escala gráfica já é uma representação graduada, que geralmente a gente consegue visualizar nos mapas, então ela tem uma importância e ela é utilizada justamente para a gente identificar a partir da escala a distância que seria no mundo real. E essa escala serve, né, para representações visuais, né, permite a medição de distâncias, então tem como através de um mapa a gente identificar a distância entre um ponto e outro, né, e transformar isso para o mundo real a partir da interpretação da escala. Né, e a aplicação é em diferentes, pode ser aplicada em diferentes usos, né, quando a gente parte para um modelo onde a gente segue um mapa. Atualmente a gente não usa muito mapa para poder
um mapa físico, né? Antigamente a gente usava muito mapa físico para poder se guiar, né? Hoje, atualmente, a gente usa muito mais as tecnologias que nos auxiliam a fazer esse tipo de tarefa, de ir a um destino como Google Maps, né? O próprio Waze e por aí vai, utilizando tecnologia móvel e até mesmo os aplicativos veiculares que nos auxiliam a fazer esse tipo de coisa. Mas antigamente a coisa era feita baseada em orientação por mapas. E se você precisava interpretar mapas, a gente precisava interpretar as escalas para poder identificar isso. Tá? Então a escala de redução, como a gente já falou, aí no caso da escala de redução, é mais comum na cartografia, né? Então o interesse nosso é reduzir. Então ela diminui as dimensões reais do objeto para que ela caiba no mapa. Então pega uma estrada e cabe dentro de um mapa, né? Permitindo uma visualização, né? Essa representação serve tanto para áreas menores, até mesmo para países e continentes. Então, essa é a mais utilizada e é a que a gente vai trabalhar nas nossas atividades mais para frente, aí, quando a gente for trabalhar com a produção de mapas, né? Então, a escala de redução é utilizada quando o mapa representa uma área maior, né? Maior do que o tamanho do papel, reduzindo as dimensões do terreno. Assim como eu falei, é trazer uma fazenda para dentro do mapa, mas com que escala que ela ficou representada. Então, essa é a ideia, pensando aí na escala. Tá? A escala de ampliação, que a gente já falou também, né? Então, de certa forma, essa escala de ampliação, nós vamos trabalhar com a escala de redução, mas a de ampliação é quando a gente tem objetos muito pequenos, né? Isso é muito utilizado na engenharia, mecatrônica, robótica, onde um objeto muito pequeno é ampliado para a gente ter uma visualização das dimensões dessa peça, o que quer que seja. Não é muito a nossa realidade. Tá, então a escala ela deve ser representada em formato de fração ou proporção, como está aqui especificado, né? Fração ou proporção. Podendo dizer ainda que a escala, né, assim como eu já falou antes, ampliação normal, que é quando fica 1 para 1, ou seja, o desenho é igual ao universo real, e a de redução, que é isso, né? A gente representar no desenho menor do que a dimensão real, ou seja, pegar uma estrada, reduzir ela e colocar dentro de um mapa, tá? A escala numérica, então, para a gente ter essa informação de escala, a gente se baseia nessa forma, né? Onde a gente tem o Ezinho, o E minúsculo, que é a escala ou razão escolhida, o E minúsculo dividido pelo E maiúsculo, que é uma escala ou razão escolhida, o unidade de medida do terreno, mas a gente pode colocar aqui como D maiúsculo, que é o que eu vou colocar nos exercícios para vocês, e o minúsculo, que é o E, que vai ser o D minúsculo, unidades que devem ser colocadas no papel para representar o que? A verdadeira unidade do mundo real, que seria a unidade do terreno. Então a gente vai representar de uma outra forma que eu estou mais acostumado a explicar para vocês, mas a teoria é a mesma, não muda, para a gente poder identificar qual é a relação entre uma escada no mapa, no mundo real, e do mundo real no mapa assim, ou vice-versa, né? Essa aqui é a representação de uma escala, onde ela é inserida em um mapa, então ela tem uma importância, ela tem que ser bem configurada, porque ela representa as dimensões no mapa, representando o mundo real. Tá? Então a importância, logicamente, por conta do que isso que eu já repeti várias vezes, que é justamente por conta da interpretação das distâncias, né, que a gente pode fazer através de um mapa, né, uma análise espacial a partir dessas dimensões, né, e a partir daí pode até se planejar baseado no estudo dessas distâncias relacionadas à escala. Então essa escala, assim como eu já comentei, serve para navegação, para planejamento, para construção, diversas áreas que são aplicados esses conceitos de escala, né? Então aqui eu vou demonstrar alguns exercícios, depois eu vou estar
postando alguns exercícios para vocês, mas eu vou fazer uns aqui, né, e já vou fazendo e resolvendo para vocês entenderem como seriam os exercícios nessa área e de certa forma contribuir com o entendimento, e a gente poder depois fazer uma prática onde a gente vai ter os mapas e vocês vão poder identificar quais são as distâncias a partir da escala. Então, se a gente tiver um questionamento como esse, né? Qual a dimensão real de uma estrada que em uma carta cuja escala é 1/20.000 é representada por 7,5 centímetros? O que isso quer dizer, né? Que no mapa a estrada está com 7,5 centímetros no mapa, a escala do mapa está 1/20.000 e ele quer saber o que isso representa no mundo real. Então a gente vai usar essa fórmula, que é mais simples de interpretar, porque o Dzinho é relacionado à distância. Então vai ser 1 sobre E, que é o fator de escala, que é igual ao D minúsculo, que é a distância no mapa, e o D maiúsculo, que é a distância no mundo, no real. Então a gente tem aí que a escala é 1/20.000, a distância 7,5 centímetros, mas aí a gente faz uma transformação para metros, né? Porque a gente sabe que vai ser em metros, que é algo real, né? Então transforma tudo para metros, e aí a gente isola a variável. Nós temos que é 20.000 multiplicado por 0,075, então a distância no mundo real vai ser de 1.500 metros. Então essa estrada aqui no mapa possui 7,5 centímetros, no mundo real ela tem 1.500 metros ou 1,5 quilômetros. Tá? Uma outra forma de representar isso, uma outra questão aí que a gente pode muito bem facilitar o entendimento, é no caso de uma carta na qual uma estrada agora é a distância real, né, ela tem 2.000 metros. No real é representado no mapa por 80 centímetros. Então qual é a escala que ele quer, né? Ele tem a distância no mundo real e tem a distância no mapa. Qual que é a escala que está sendo representado essas distâncias, essa equivalência entre o que é do mapa e o que é real? Mesma fórmula, fator de escala é igual a distância no mapa dividido pela distância do mundo real, só que agora a variável que eu quero é a escala, então vai ser 80 centímetros dividido por 2.000, que é a distância no mundo real, mas eu vou fazer o que? Vou transformar os 80 em metros, então vai ficar 0,80 dividido por 2.000, isola a variável, a escala vai ser igual a 2.000 dividido por 0,8, e aí então eu vou ter que a escala é igual a 1.600, né? E aí é representado no formato de fração 1/1.600. Bem simples, né, pessoal? Bem simples. A outra é qual a distância gráfica, ou se a gente está falando gráfica de mapa, representado em uma carta na escala de 1/25.000. Então eu tenho a escala, ele quer saber o Dzinho, o D minúsculo, de um canal de 0,8 quilômetros. Então tá aí a distância no real, né? 0,8 quilômetros ou 800 metros. E aí o problema a questão está pedindo a resposta tanto em centímetros como em milímetros por conta dessa distância gráfica. Então eu tenho que a escala é 1 sobre E igual à distância do mapa gráfica, pode ser também dividido pela distância real. Então a escala eu já tenho, né? Eu quero saber a distância no mapa, que é igual a Dzinho, D minúsculo, dividido por 0,8 km. Então eu faço o que? Eu transformo os 0,8 km em metros, isolo a variável, o D minúsculo vai ser igual a 800 dividido por 25.000. Então se eu estou em metros, eu vou ter uma resposta em metros. Então eu tenho que a distância do desenho vai ser igual a 0,32 metros. Se eu for chegar isso aí para centímetros, eu vou ter 3,2 centímetros. Então eu estou multiplicando aí por 10.
E se eu for chegar até milímetros, né, eu vou ter multiplicando por 10 novamente, porque cada centímetro tem 10 milímetros, vai ser igual a 32 milímetros. Então, o que é importante aqui, pessoal, é a gente sempre observar as conversões, né? Se eu estou em metros, se eu estou em centímetros, transformar para metros e efetuar os cálculos. O que geralmente o pessoal erra é a unidade, tá? E aí, por último, ao consultarmos uma carta na escala de 1 para 250 mil, verificamos a existência de um canal. Então, ele tem a escala, né, de 1 para 250 mil, e a carta, né, essa carta que ele fala, ela tem o canal sendo representado na carta como 18 milímetros, muito pequenininho, né? Por isso que a escala é baixa, representado por esse número alto de 250 mil. E ele quer o tamanho no mundo real, no tamanho real, qual seria esse canal no mundo real mesmo. Fórmula é a mesma, fator de escala é igual a distância do mapa, ou distância da carta, ou distância gráfica, dividido pela distância real. A escala eu já tenho, a medida no mapa é 18 milímetros, então eu quero a distância real. Chego até metros, né, divido por 1000, porque em 1 metro tem 100 centímetros e em 1 metro tem 1000 milímetros. Então eu divido 18 por 1000, eu vou chegar a esse resultado de 0,018 metros. Isolo a variável, então eu vou ter que a distância real é igual a 250 mil vezes 0,018. Então essa distância do mundo real vai ser 4.500 metros ou 4,5 quilômetros. Eu achei que era o último, mas esse aqui que é o último, eu acho. Então, em uma carta, a escala 1 para 50 mil, eu já tenho o E, né, 1 sobre E. Aqui fica um pouquinho mais complexo, porque eu tenho duas formas, duas variáveis, né? E a gente tem que descobrir uma para poder descobrir a outra. Então, aí ele dá que a distância entre um ponto e outro, A e B, é indicado no mapa por 15 centímetros, então eu dei o D minúsculo. E uma outra carta, cuja escala desconhecemos, para essa mesma distância, então de 15 centímetros, encontramos 30 centímetros. Determine a escala dessa última carta. Então, primeiro a gente precisa encontrar a distância real baseado na primeira carta. Então, vai ser 1 sobre E, que é a escala, é igual a D, que é a distância do mapa, dividido pelo D real, que é a variável que eu quero da primeira pergunta, né? Então, 1 para 50 mil vai ser igual a 15 centímetros dividido por D. 15 centímetros eu vou transformar para metros. Então, eu tenho que 1 para 50 mil é igual a 0,15 metros dividido por D. Isola a variável. Então, eu tenho 50 mil vezes 0,15. Essa distância do real vai ser igual a 7.500 metros ou 7,5 quilômetros. Então, agora eu tenho a distância do real. Na outra pergunta dele, ele me dá que a distância é de 30 centímetros e ele pergunta a escala. Então, a distância do real eu já tenho. Então, o fator de escala vai ser igual a 30 centímetros agora, em vez de 15, né? Que é uma outra pergunta, outra variável. E a distância do mundo no real vai ser 7.500 metros. Então, eu vou transformar os 30 centímetros para metros. Vou isolar a variável e vou ter aí 7.500 metros dividido por 0,3 metros. A escala vai ser, então, 25 mil, a representação em fração, 1 para 25 mil. Tá? Então, muito simples isso daí, mas muito importante para a gente poder seguir com as atividades que a gente vai fazer prática, né, a produção de mapas que a gente vai realizar aí ao longo do semestre. Isso aí, pessoal, uma aulinha bem rápida, mas o assunto é muito importante. E a gente, na sequência, vai estar enviando aí a atividade. Na próxima aula, a gente esclarece as dúvidas e depois partimos com a aula prática. Até a próxima.